Eu, Gilberto Ponce Dias, irmão do Nelson, estamos fazendo uma série de entrevistas sobre os empreendedores. E hoje a nossa entrevista é conosco mesmo. Nós vamos falar sobre algumas passagens para que a gente tenha um pouco mais de espaço para nós dois, já porque o número de entrevistados só cresce e a lista dos que virão também só cresce. Então, nós vamos tirar esse momento para nós. Nelson. Agora nós vamos recapitular, porque a nossa ideia original era nós contarmos a nossa história empreendedora, né? Essa era a nossa ideia original. E acabou crescendo que nós fomos para outras pessoas que também queriam ter uma história inspiradora também sendo apresentada. Então, agora nós estamos retornando, porque a ideia era nós falarmos, aparecer os convidados, e agora nós temos que ter um intervalo no meio entre cada convidado para continuar contando a nossa história. Nós paramos quando o Gilberto foi para Porto Alegre e eu vim para Campinas. Tô certo? Foi. Aí contasse um pouco da história da cachorra, que viajou de avião enquanto... paramos no momento em que a cachorra viajou de avião e o Nelson, a mãe, o pai e o nosso irmão Luiz Bolinha foram de ônibus da Penha, 24 horas de Rio Grande até São Paulo, e a cachorra de avião. Foi fantástico. Foi o fruto do meu dinheiro como empreendedor que permitiu isso aí, né? É o fruto do trabalho empreendedor que deu para poder fazer essa peripécia, vamos dizer assim, né? O interessante, assim, vocês saíram de Rio Grande e no ônibus embora para São Paulo. E eu saí de Rio Grande com a cachorra no banco do Fusca novinho, que eu tinha comprado faz pouco tempo, um Fusca 0 quilômetro. Acredito que quem não conheceu, Fusca 0 quilômetro, que se comprava com ágio. Aí o cachorro foi conosco para Porto Alegre, sentado no banco de trás. Quando o Nelson, o Bolinha, a mãe e o pai chegaram em São Paulo, aí eu fui fazer os procedimentos de despacho da cachorra. Então, tive que arrumar uma caixa, naquele tempo não existiam essas caixas de transporte que tem hoje, fiz vacina, pegar atestados, tudo. Quando eu fui levar a cachorra na companhia da aviação e ela faceira comigo, quando eu coloquei ela dentro da caixa, ela fechou a cara comigo, não quis mais papo de jeito nenhum. Esse foi despachado para Campinas. E aí o Nelson recebeu ela em Campinas. Passado um tempo, eu fui a Campinas, cheguei lá, ela não quis papo comigo, levou um tempo para fazer as pazes comigo. Ela ficou contrariada que eu botei ela dentro de uma caixa e despachei a cachorra de avião. Aí ela foi São Paulo. E ela chegou em São Paulo, eu tive que botar ela de táxi para ir até Campinas. Mas ela se adaptou bem, viveu ainda uns bons anos ainda. Ela viveu bem, ficou conosco, foi muito bacana. Foi uma peripécia, mas teve seu resultado bacana, né? Eu cheguei em Campinas e o que eu fui fazer em Campinas para ganhar dinheiro? Eu cheguei em Campinas e fui trabalhar como cobrador de casa de caridade. Eu acho que, eu não sei se eu contei essa parte da história, mas eu peguei e saí Campinas inteira para conhecer isso. Tu vai ter um pequeno delay comigo, Beto, porque eu estou te enxergando pela gravação do YouTube. Não, está funcionando normal. O problema é que eu estou te pegando eu estou te vendo pelo sinal do YouTube, eu não estou te vendo pela nossa conversação direta. Tá? Então, assim, está saindo a imagem, está indo legal, creio que está funcionando, tá? Mas pode dar esse silênciozinho, porque eu estou te vendo num outro time, tá? Mas eu vou contar um pouquinho mais da chegada em Campinas, depois tu entra na parte de Porto Alegre. Tá? E cheguei em Campinas e fui trabalhar como cobrador de casa de caridade. E ali que eu fui ganhando meu dinheiro para
poder sobreviver em Campinas. Sempre gostei de ter meu dinheiro. Então, meu primeiro empreendimento em Campinas foi como cobrador de casa de caridade. Mas eu tinha a experiência de som, aquela coisa de sonorização, e emendei fazendo festa de aniversário. Então, o primeiro empreendimento em Campinas, fora ser cobrador de casa de caridade, foi fazendo festa de aniversário com som. O Alan, nosso sobrinho, ele era o empresário da equipe de som. E o Bolinha é quem arranjava as festas. O Bolinha, o Luiz Carlos, ele é que conseguia as festas todas para a gente fazer os aniversários. E lá a gente carregava as caixas de som por Campinas inteira, né? Às vezes de caminhonete, às vezes do carro emprestado, alguma coisa, fazendo festa de aniversário, com fita cassete. Não podia ter toca-discos. Era uma coisa, era feito a toca-discos. Ou era fita de rolo, ou era fita cassete, com fita de cromo. Disco, nem pensar. O disco depois reapareceu mais tarde. Mas naquele momento ali, era só fita cassete. Ou, no caso, quem tinha um pouco mais de grana, um Akai para poder tocar o som, né? Que era o grande som da época, era ter um Akai. Tá? E ali fomos fazendo festa. Depois apareceram outras pessoas para serem sócios, que foi o Chicão. O Chicão, meu colega, foi apresentado pelo Alan, era vizinho do Alan. E o Chicão, ele que colocou a gente lá em Minas Gerais. Ele nos levou a fazer baile em Minas Gerais. Então o Alan colocava para fazer baile em Campinas, junto com o Bolinha. Os dois colocavam a gente em Campinas. E depois como é que se diz? O Chicão colocava a gente lá em Minas Gerais. Então ficava aquele vai e vem. Som em Campinas, som em Minas. E ali que a gente começou a fazer muito som pelo Brasil. Diamantina, né? Que era a terra do Chicão, não era? Não, o Chicão era de Borda da Mata. Ah, ele era da Borda. Ele era da Borda da Mata. Ali que nós fomos para Minas Gerais, Borda da Mata. Foi a primeira cidade. Foram, acho que umas 5 ou 6 viagens, 5, 6 horas de viagem, de um ônibus para o outro, e de um caminho para o outro. E aí fomos até chegar lá em Minas. Na primeira vez que nós fomos fazer um baile de carnaval em Minas Gerais. Pensa bem, tu acha que tu vai lembrar dessa época? Tu comprasse um aparelho, para mim, aí em Porto Alegre, era um Quasar preto. Eu comprei na famosa Alberto Bins, em Porto Alegre, que era a rua dos eletroeletrônicos na época, e eu comprei uma mesa grande e mandei despachado de ônibus. Eu lembro direitinho, a loja que eu comprei naquela ocasião para vocês fazerem a festa. Foi quanto tempo de festas de som? Até tu entrar para a Embratel? Eu fiz carnaval. Eu fiz, não mesmo durante a Embratel, eu fiz carnaval em Minas Gerais de 75 até 82, quando nasceu o Emílio. Depois só retornei com o som, mas aí já com a discoteca, em 89, lá em Borda da Mata. Mas ali foram 5, 6 anos fazendo baile de carnaval em Borda da Mata. Fora os bailinhos do ano inteiro, né? Mas o forte era os bailes de carnaval. Esse era o top, era a adrenalina máxima, era os bailes de carnaval. E eu inaugurei colocar, e a gente via na Globo, no Jornal Nacional, aqueles microfones de lapela. Tá? E aí eu comprei microfones de eletreto e coloquei um microfone em cada piston, né? Piston. Um em cada piston. No saxofone, porque tinha sax, o pessoal usava, tá? E no trombone. Então eu criei um mixer e ali para os caras poderem se movimentar, fazer o som e movimentar no carnaval. Foi top, os caras acharam o máximo. Eu procurei fotografias disso aí. Eu tive lá em Borda da Mata com a pessoa que organizava os bailes de carnaval lá e tentei de todas as formas procurar nas fotografias que ele tinha para achar alguma foto que tivesse isso. E realmente, olha, já é a terceira pessoa que eu vou, já fui nele, fui no fotógrafo da cidade,
fui numa outra pessoa que também organizava, mas não achei essas fotografias. Não existe fotografia desses bailes de carnaval com os microfones de eletrito. Isso eu não consegui achar. Mas foi o máximo, foi super período assim, muito bacana. Eu vou passar para ti para tu contar o período da Embratel aí, nesse comecinho da chegada de Campinas, que tu já estavas na Embratel, né?